dormindo. Obrigado por esse dia, obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pelos nossos sentidos, por tudo que vimos, ouvimos, falamos. Obrigado por cada batimento cardíaco, obrigado pelas forças conjunturas, pelo equilíbrio aos pés, por tua paz. Obrigado por tua direção dada a nós. Obrigado por tua proteção, por teu limite, por tua segurança e por tua afirmação. Pai, muitas vezes até nem enxergamos isso, porque muitas vezes também não estamos atentos para isso. Mas se tem uma coisa que jamais negarás é a ti mesmo, e uma destas é a tua expressão paterna. E todos os dias tu tens direção, proteção, limite, segurança e afirmação para nós. E nós te somos gratos por isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque tudo coopera para o teu bem. Obrigado porque tudo nos foi bem neste dia. Obrigado por tua paz. Eu quero, Espírito de Deus, entregar a ti a direção desta noite. Quero pedir tua bênção de paz. Eu quero pedir a ti, Espírito Santo, que venhas com toda a tua nutrição em áreas famintas de nossas vidas. E que o Senhor venha com as tuas águas em áreas sedentas. E que tu venhas com a tua ordem em áreas de caos. E que o Senhor venha com a tua restauração sobre todo o dano nos vínculos e no afeto familiar. E que venhas também, Espírito de Deus, com a tua ressurreição e vida em áreas mortas, com a tua sensibilidade em áreas insensíveis e a tua percepção em áreas imperceptíveis. Vem, Espírito Santo, com a tua justiça em áreas de injustiça, que foi assim colocado em nossas vidas. Vem, Espírito de Deus, com o teu consolo em áreas inconsoláveis. Vem, Espírito Santo, sondar os nossos corações. Vem examinar, vem transformar os nossos corações, vem desvirar de dentro para fora, escruta, esquadrinha, influencia, prepara os nossos corações para ti, capacita-nos a receber a tua palavra, a responder a ti. Nós precisamos responder a ti, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, clamamos por mais de ti nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, nós renunciamos todo o manto, toda a capa de orfandade, em nome de Jesus. Clamamos pelo Espírito de Abba Pai, vem sobre nós, nos põe na brecha conforme a tua e não a nossa vontade. Que o teu sangue, ó Cristo, nos cubra, que o teu fogo nos cerque, que teus anjos estejam à nossa retaguarda, a nos guarnecer contra todo espírito que se levantou e se levanta, principalmente nesse momento, que é o momento presente. Todos eles estejam manietados, amarrados, repreendidos e expulsos e que vão para o lugar que o Senhor já determinou. Proibimos toda ação do espírito da morte, da violência, da perversão sexual, da sedução, do encantamento, do orgulho, do julgamento, do desprezo, da orfandade. Todos estes, que o sangue do nome de Jesus os repreenda e que vão para o lugar que o Senhor já determinou. Entre nós, como pessoas, família, como igreja, aplicamos o sangue de Jesus e o poder da cruz. Vem, Espírito Santo, este ambiente é teu, declaramos teu, propício e agradável este ambiente. Sela todo ele, em nome de Jesus. Proibimos toda e qualquer tentativa de roubar a semente lançada. Proibimos, em nome de Jesus, toda a manifestação do dominador da mente e da vontade, que sejam cegos espias pela luz da verdade, ensurdecidos pela voz de muitas águas do Senhor, endurecidos pelo sangue do Cordeiro. Dependemos de ti, Espírito Santo. Coração puro e espírito reto te pedimos. Capacita-nos a desenvolver a sensibilidade, a percepção, a sabedoria, a palavra do conhecimento, a palavra profética, traz aos nossos corações. Que as tuas palavras sejam como um alvo, sejam melhor como flecha, e os nossos corações o alvo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, em nome de Jesus. Proibido seja pelo sangue do nome de Jesus, assim declaramos, toda e qualquer manifestação demoníaca, como também toda e qualquer viagem astral, de dentro para fora, de fora para dentro, em nome de Jesus. Clamamos por tua paz, Espírito, te agradecemos por tudo que irás fazer nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
mesmo. Sei. Só passa para mim. Mais um, por favor. O próximo. Aí está ótimo. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 29 e 30. Evangelho segundo São Lucas, 15, 29 e 30. Alguém, por favor, pode ler? Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento sequer teu. E nunca me deste um cabrito sequer. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro de Deus. Muito bem. Repete de novo para mim, por favor. Vamos meditar um pouquinho a fundo. Mas, respondendo ele, disse ao pai. E isso ele não fala de uma forma tranquila. Ele fala simplesmente revoltado, bradando contra o seu pai. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um sequer mandamento teu. E nunca me deste um cabrito sequer para celebrar junto com os meus amigos. Ele mostra o currículo dele, ele mostra participação, ele mostra eficiência, ele mostra profissionalismo. E ele reclama: você nunca aumentou o meu salário, você nunca me deu um cabrito sequer para celebrar com os meus amigos, nunca faltei um dia. Eu sempre fui profissional, participativo, eficiente. Eu sempre fui muito responsável. Nunca faltei um dia sequer. Sempre estive presente na casa. Você nunca sequer me deu um aumento de salário. Então ele mostra o currículo dele. Ele mostra a eficiência, a participação e o profissionalismo dele. Prossiga, por favor. Vindo, porém, este teu filho, por um acaso esse teu filho era irmão dele? Era. E quando ele fala este teu filho e não cita o nome, isso é um indicativo de que ele tinha uma raiz de amargura contra o seu irmão. Ele não queria nem citar o nome desse irmão, né? Ele mata praticamente o seu irmão. É quando nós chegamos àquela situação em que declaramos: você para mim nem fede e nem cheira, né? Há quem diga que o contrário do amor é o ódio, mas não é. O contrário é a indiferença. E quando você fala para uma pessoa, ou quando você declara para qualquer pessoa, para você mesmo, que nem fede nem cheira, significa que você matou essa pessoa dentro de você. E com isso você acaba construindo dentro de você um cemitério particular. Você está carregando muito defunto dentro de você. Entende? E a tendência disso é lá na frente você somatizar de tal maneira que pode estourar um câncer, uma artrose, uma artrite e outras consequências. Essa é a consequência da falta do perdão, que até mesmo compromete a salvação. Então a gente percebe que ele tinha uma raiz de amargura. Ele não cita o nome do irmão. E ele diz: vindo esse teu filho, continua. Ele desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Mataste o bezerro cevado. O senhor não está entendendo, pai. Eu nunca faltei um dia sequer. Fui profissional, fui participativo, fui eficiente. Olha o meu currículo, olha as minhas obras, olha os meus feitos. Você nunca mandou sequer sacrificar um novilho para me alegrar com os meus amigos. Você nunca aumentou o meu salário, em outras palavras. Vindo esse aí que gastou tudo que era teu, a parte dele na herança, você celebra? Então a pergunta que eu faço para os senhores nessa noite é justo? É justo esse pai celebrar um filho que pede a herança, um filho que o desonra, um filho que o desrespeita, chega nele e fala assim: ó, deixa eu te falar, eu não vou esperar o senhor falecer, me dá logo a minha parte na herança, tá bom? Porque eu quero ir embora, eu não quero mais estar debaixo da sua cobertura, tá? Eu não quero mais viver nesse lugar, eu quero conhecer o mundão lá fora.
Então você dá a minha parte que é de direito e eu vou embora. Aí nós sabemos de toda a história desse filho, ele volta anos depois. E esse pai o recebe de braços abertos. É justo isso? Por quê? Porque um pai ele tem que amar para perdoar. Não é que eu não estava entendendo, mas é que a gente medite nessas 3 vezes em que ela falou. Um pai, para perdoar, ele tem que amar. Uma coisa é ser pai, outra coisa é ser genitor. É muito simples e é muito fácil, entende? Você gerar um filho. Qualquer macho pode deitar com a mulher para fazer um filho, mas levantar como pai para ser pai desse garoto ou dessa garota, esse é o desafio. Então, eu desafio a todos os homens aqui a ser verdadeiramente um pai para o seu filho. Porque deitar para fazer um filho é muito fácil, qualquer macho deita. Agora, levantar para ser pai, aí eu quero ver. Entende? Então, o pai realmente precisa amar para que possa perdoar e receber com alegria esse filho mediante a tudo o que ele fez. Então, sua resposta está correta. Um pai ama e perdoa. Alguém mais concorda com ela? Na minha opinião está correta, mas a sua pode não estar correta. É justo esse pai fazer isso? Quantas pessoas concordam com ela? Só para mim. A maioria concorda com ela? E quem não concorda? Levante sua mão. Todos concordam. Que bom, graças a Deus. Agora a gente percebe que esse filho que fica, ele está bem aqui no fundo, distante, reprovando a atitude do seu pai, que corre ao encontro do filho de braços abertos para recebê-lo. Por que será que esse filho achou injusto o que o pai fez com seu irmão? É quando muitas vezes, muitos de nós, levantamos o punho contra Deus e dizemos: olha Deus, eu limpo o chão da igreja, eu limpo os bancos da igreja, eu lavo os banheiros, eu tenho a chave da igreja, eu abro a igreja às 8 horas da manhã, eu passo o dia na igreja, eu trabalho na parte administrativa, eu pago as contas de água e de luz da igreja e outras e outras. Eu ministro louvor. Quando eu não estou na escala, eu sou back vocal. E se eu não for back vocal, eu toco algum instrumento, mas eu estou lá na frente. Eu ministro a palavra. E se eu não ministrar lá na igreja, eu vou estar ministrando em alguma célula lá fora. Eu sou líder do evangelismo de rua. Eu lidero um grupo de teatro e dança com 40 jovens. Então assim, poxa Deus, há tanto tempo que eu estou na igreja, eu saio 8 da manhã de casa, ou melhor, eu saio 6 horas da manhã, chego 8 na igreja e vou embora meia-noite. Vou embora 22 horas, chego meia-noite em casa. Eu sou eficiente, eu sou participativo. Agora, uma semana, eu já estou há 3 anos aqui, pai. E uma semana depois, chega uma pessoa com uma semana de crente, e eu que estou há 3 anos querendo falar em língua e não consigo. E com uma semana que chegou essa pessoa, ela fala em línguas. É justo isso? Por quê? Tem que vir novo. O quê? A servidão? Tem que fazer de coração. Fazer de coração seria servidão? Ok. Então é justo que aquela pessoa que não serve, como a outra serve, que chegou uma semana depois, quem? Tem no coração ser reconhecido. Aqui está há 3 anos ou que chegou uma semana depois? A ser reconhecida pelo falar em línguas. Mas outra também tão quebrantadinha, faz tudo dentro da casa do Senhor.
Mas ela disse para você que fez de coração e faz de coração. Pois é. Então, o fato de falar, ela está deixando claro para os outros que ela está fazendo. Qual seria a motivação dela? Seria chamar a atenção? Ser reconhecida pelos outros? Correto? Muito bem. Seria esse o problema desse irmão? Esse aqui no fundo? Esse é o órfão que fica. E esse é o órfão que foi. Lembra quando eu comecei ontem falando dos órfãos de dentro e dos órfãos de fora? Se é essa a motivação dele, então, o que você acha? Seria essa a motivação dele, então? Todo o empenho, participação, profissionalismo, chamar a atenção? Não falo do mundo, eu falo de dentro. Seria essa a motivação dele? Então, chamar a atenção? E de quem ele queria chamar a atenção? Do pai. Seria essa a motivação dele, então? O que vocês acham? Sim? Por que ele quis chamar a atenção do pai através da eficiência, do profissionalismo, da participação dele? Ele queria ser amado. Então talvez ele não se sentisse amado? Sim? E por que será que ele acreditou que ele não era amado? Nós estamos meditando, tá, gente, na palavra de Deus. A igreja precisa meditar. Ele não conhecia o verdadeiro correto. E qual é o verdadeiro amor? Seria o ágape? Seria esse amor aqui desse pai? Que está de braços abertos? Que não precisa? Ok. Muito bem, correto. Então parece que esse amor ágape desse pai que vai de braços abertos receber esse filho, ele parece que não olha feitos, né? Ou olha? Esse pai olha os feitos? Ele olhou os feitos? Não. Por quê? Porque ele é um pai que ama e perdoa. Sabe por que você muitas vezes achamos injusto o agir de Deus? Porque nós acreditamos que o Pai nos ama pelo que fazemos e não por quem? É o fazer e o ter em detrimento do ser. Você vai morrer de fazer e vai chegar um que não faz nada. Ele vai ser abençoado na mesma proporção, ou até mais que você. Sabe por quê? Não é porque o pai quer te abençoar menos, é porque você quer negociar com alguém que nunca vai negociar com você. O nosso Deus, o nosso Pai, ele jamais será o meu e o seu chefe. Ele jamais será o meu e o seu patrão. E ele jamais vai negociar o caráter dele, o atributo dele, porque ele é imutável. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então ele jamais vai deixar de te abençoar por quem você é. Ele jamais vai te abençoar pelo que você faz. Ele vai te abençoar por quem você é. E o que é você? Olha para o seu irmão e diga: você é filho. E por você ser filho, é que o maior prazer do nosso Pai é te galardoar, é te presentear. E é justamente quando você não está fazendo nada que Ele te dá. O que as Escrituras afirmam? Que Ele dá aos seus enquanto dorme. Dorme. Sabe por que muitos de nós achamos injusto? Eu já fui em certas denominações que 90% do povo achou injusto. Sabe por que nós julgamos injusto essa atitude desse pai? E sabe por que lá no íntimo muitas vezes julgamos a Deus como injusto? Porque estamos olhando e nos comparando com o nosso irmão e acreditando que ele está abençoando muito mais o nosso irmão do que nós, porque nós estamos baseando o seu amor pelo que fazemos e não por quem somos. Mente escrava. Isso é indicativo, é uma característica de um filho órfão. Sabe que é filho, mas vive como um escravo. Então é justo. É justo esse pai receber esse filho. É justo esse pai honrar esse filho. Porque o amor ágape, o amor de um pai, o amor verdadeiro, ele ama o seu filho
por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Agora perceba, quando você acha injusto o caráter de Deus, é porque o seu orgulho está chegando no ápice. É porque você está acreditando que o amor dele é proveniente pelo que você faz, não por quem você é. E nós temos a tendência de amar as pessoas, entre aspas, pelo que elas podem fazer por e não por quem são. Eu chego para você e te pergunto: oi, tudo bem? Como vai, Luiz? Pois é, primeira vez aqui? Segunda hoje? Veja que você está bem vestido. Você trabalha em quê? Ah, é? Ah, financeiro. Pois bem. Se é o caso um dia você pensar em congregar aqui, né, assim, eu queria te convidar para você trabalhar no financeiro aqui da igreja. Você não poderia abençoar a gente? Que bom que ela foi sincera. A gente está precisando de gente assim, não é autêntico, direto, não. Fantástico. Ela gostou do não? Que bom. É saudável às vezes, né? Protetivo, limite, né? Muito bem. Agora sim, a minha preocupação não foi saber dela, mas foi saber sobre o que ela faz. Ou pode me proporcionar. Agora que tal? Como está você? Como foi o seu dia? Sua pessoa está bem? Seu espírito está bem? Sua alma procurando algumas respostas? Ai, que bom. Ai, que bom. Então seja bem-vindo em nome de Jesus. Tá bom? Amamos você por quem você é, tá? Para observar que no nosso cotidiano nós estamos preocupados muito mais em descobrir o currículo da pessoa, e as pessoas estão muito mais preocupadas em falar o seu currículo para nós do que sabermos acerca da pessoa, na sua essência, nas suas emoções, no seu espírito, na sua vida. Como você vai? Como você está? Geralmente quando eu entro no Face, eu não gosto de me deter em Facebook. E quando eu entro para postar uma imagem, deixar uma mensagem, tal, enfim, aí alguém entra de repente. Eu não sou muito fera em Facebook, eu não consigo me tornar um homem invisível ainda, porque eu quero aprender. Então, eu sempre gosto de perguntar uma coisa que assim a galera fica meio esquisita. A primeira pergunta que eu faço é: como é que está o seu espírito? Aí algum deles responde assim: você e suas perguntas. Porque sim, gente, eu acho que você procurar saber da pessoa é fundamental, é essencial, é importante. A vida dela vale muito mais do que qualquer coisa que ela faz. E quando você procura saber da pessoa em si, e que você para dar ouvidos para ela, você a conquista. O mundo aí fora está desesperado procurando pessoas que possam ouvi-la. Já ouviram falar do curso Como Ouvir as Pessoas? Alguém já ouviu falar desse curso? Sabe por que você não ouviu? Porque não existe. Agora, você vai não é clínica, gente. Não é clínica, é psicológica. Como é que dá o nome? Você vai no psicólogo. Está assim de gente, não está não? As pessoas estão desesperadas por abrir o coração. E quando elas vão lá, elas não vão para falar do currículo delas, não. Elas vão para falar: você pode se importar comigo um pouco, eu pago. E essa é uma função nossa. Os órfãos estão gritando lá fora, buscando um pai e uma mãe que os adote, os receba e possa ouvi-los. Os nossos filhos estão gritando por pais e mães que os escute. Qual é o parâmetro pelo qual você está valorizando o seu filho? Pelo que ele faz ou por quem ele é? Você ama o seu filho pelo que ele faz ou por quem ele é? Nós temos um costume no Brasil: se você passar de ano, eu te dou isso, isso e isso. Mas se você não passar, sem chance. Em alguns casos, você vai tomar uma surra. E aí o garoto então entra em estado de choque, fica tenso, aflito, bate um desespero, batiza uma angústia. Ele vai estudar naturalmente, porque ele precisa passar, senão
ele não vai ter o presente e, consequentemente, ainda virá a punição, a sua. Então ele passa na pressão psicológica, ele passa no decoreba, não porque ele amou estudar, absorveu e aprendeu e se identificou. Ele passa na pressão. Então ele aprende a ser competitivo. Então ele aprende a ser não só competitivo, mas também materialista. Então ele vai entender que, se ele passar, ele vai ter o presente, então ele vai entender o seguinte, que bens materiais valem muito mais do que ele. E do que qualquer pessoa. Então, se eu passar, eu tenho isso. Eu lembro que uma vez, aqui em nossa base, teve uma professora, ela falou sobre comportamentos e vícios. E ela disse algo muito interessante que eu jamais esqueci. Ela disse: a maioria de nós viemos de uma família disfuncional. E o que aprendemos na família disfuncional? Não confie, não sinta e não fale. E também vimos de uma cultura de abuso. Abuso espiritual, emocional, abuso físico, abuso sexual. E na cultura do abuso, trabalhamos com a intimidação, com medo. E o medo manipula qualquer ser humano. Então, muitos de nós educamos os nossos filhos na base da ameaça. Se você não fizer, você apanha. Alguém já ouviu isso? Aí levantou um garoto. Na época, eu estava trabalhando na escola de aconselhamento como obreiro. E aí então o aluno levantou e falou assim: ok, professora, tudo bem, agora me explica como é que a gente vai educar os nossos filhos. A professora parou, olhou para ele e disse o seguinte: que tal você falar sobre as consequências das suas ações, ao invés de você intimidá-lo e através da intimidação você manipulá-lo a te obedecer, não por amor, não por respeito, mas sim por medo. Eu senti vontade de sair da sala. Eu disse: meu Deus, ele podia ficar sem essa. Mas foi tão boa a resposta dela. E eu assim fiquei grato porque ele perguntou isso. Então, por que nós não falamos acerca das consequências dos atos dos nossos filhos? Por que não chamamos para uma conversa e falamos acerca da consequência das suas ações? Toda atitude, toda ação, todo ato terá uma. Então, que tal falarmos da consequência se não for aprovado, se não passar de ano? Que tal a gente falar sobre as consequências ao invés de intimidarmos os nossos filhos? Ou ao invés de manipularmos através de presentes? Por que não falamos sobre seus dons, talentos, valores, sobre o seu caráter, sobre sua capacidade? Por que não nos inspiramos e não falamos da consequência de suas ações boas e más? Porque eles precisam aprender com as suas próprias ações. E toda ação tem uma consequência, seja ela boa ou seja ela má. Então, infelizmente, muitos de nós também temos algo que é destrutivo na vida dos filhos, comparando os filhos. Filhos não se comparam. Impossível. Nem gêmeos dá para você comparar. São individuais, indivíduos, são diferentes, são distintos, são únicos. Digital deles, ninguém no mundo inteiro vai ter um igual. E Deus é tão bom com você, mas tão bom que Ele te deu uma peça única que ninguém no mundo terá igual. Só você tem, seu filho. Você já parou para pensar nisso? A gente não para pensar nisso, porque julgamos que os nossos filhos, na verdade, é um prejuízo, é um problema, é mais um. Seu filho não é mais um. Seu filho é seu filho. Sua filha é sua filha. Você já parou para analisar o seu filho, fazer um estudo de caso através da vida dele, olhar os seus dons, seus talentos, seu caráter, seus valores? O problema é que nós estamos tão preocupados com o nosso orgulho, com a nossa imagem, com o nosso nome, que nós jogamos sobre eles os nossos sonhos. O sonho é meu e seu, mas a decisão é deles. E você tem que ser pai suficiente e mãe para respeitar isso. Não queira realizar o seu sonho em cima deles. O sonho é deles. O Pai me respeita e te respeita. Para isso nos deu algo chamado livre. Jesus morreu por todos. Mas Ele sabe que nem todos vão decidir por Ele. É um sonho de Cristo que todos sejam salvos, sim ou não? É um sonho de Deus o Pai, sim ou não? É tão certo que Ele enviou Jesus.
Mas ele sabe que o sonho é dele, mas a decisão é de quem? É nossa. Por que nós não podemos respeitar a decisão deles? Não seria isso um abuso? Não respeitar a decisão, a opinião? Com isso você anula a personalidade do seu filho. Torna-se um ser sem personalidade. Reconhecida, adquirida, desenvolvida, amadurecida. Torna-se um ser onde qualquer um que fale qualquer coisa, ele simplesmente vai ouvir e vai obedecer. Um escravo. Filhos não se comparam. E cada filho tem a sua personalidade. E cada filho tem a sua linguagem única e distinta de amor. O que você faz por um, e se você for fazer pelo outro igual, o outro pode entender como não amor, enquanto o outro entende como amor. Quando você faz algo por um filho, esse se sente super amado. Mas se você vai fazer a mesma coisa com o outro não vai se sentir amado como o primeiro se sentiu. Porque cada filho tem a sua linguagem própria de amor. Porque cada filho tem a sua personalidade e tem a sua individualidade. Não são iguais. Nós precisamos descobrir a linguagem de amor dos nossos filhos. Porque lá na frente, sabe o que você pode ouvir? Você nunca me amou. E aí vai ser duro para mim e para você ouvir isso. Porque nós levamos a nossa vida inteira acreditando que tudo que nós fizemos, como casa, comida e vestes, que nós julgamos, e os nossos pais acreditaram que isso era amor, e é uma expressão do amor, mas não é a linguagem de amor dos nossos filhos. Não é comida, não é uma boa escola, não é uma casa que vai suprir o déficit de amor, ou seja, a linguagem de amor que ele precisa receber de você. Você pode não dar nada ao seu filho, mas se você responder a linguagem de amor dele, se for toque, se for beijo, se for abraço, se for atenção, se for palavra de afirmação, você pode não dar nada. Ele vai se sentir sempre amado por você. Nós precisamos descobrir a linguagem de amor dos nossos filhos. Eu vou te falar uma coisa. Deus, o Pai, sabe como falar com cada um aqui. Ele sabe como falar e que língua falar. E Ele sabe que você responde muito bem e se sente amado por Ele, da forma como Ele fala com você. Ele respeita a minha e a sua individualidade. Ele sabe como me alcançar e te alcançar. Agora, sabe por que Ele sabe? Porque Ele me conhece e te conhece. Sabe por que não alcançamos nossos filhos? Porque malmente os conhecemos. E os filhos também não estão conhecendo os seus pais. E sabe o que acontece? Justamente isso aqui, ó. Nós vamos ter um cidadão que vai acreditar que quanto mais ele fizer, ele vai ser amado. Há tanto tempo tenho eu trabalhado para ti, nunca faltei um dia sequer. Nunca mandaste sacrificar um novilho cevado para poder com isso me alegrar com os meus amigos. Você nunca aumentou meu salário. Nunca faltei um dia. Olha para mim, participativo, eficiente, profissional, faço tudo bem feito. É o órfão de dentro que acredita que quanto mais ele faz, mais vai chamar a atenção dos pais, porque a sua intenção é manipular através do prazer, porque ele acredita que só assim ele será amado. Ele tem uma mente escrava. Pessoas assim, geralmente, os órfãos de dentro, não sabem receber a graça do Pai. Não conhecem. São pessoas que estão dispostas a dar, a fazer qualquer coisa que você e fazem bem feito. Mas são pessoas que têm uma séria dificuldade em receber. São pessoas que têm uma séria dificuldade em depender e interdepender. Querem que as pessoas dependam dele, mas ele depender de outros, interdepender com outros, ele não tem condições. Não conhece a graça. Ele conhece a lei. Aí esse pai vem e expressa o amor ágape, o amor verdadeiro de Deus. E recebe esse filho que fez justamente o contrário desse. Esse está com vestimentas de filho, mas ele é um religioso. Na mente dele só tem uma coisa: leis. É aquele que é pau para toda obra. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Você toma cuidado com aquele que é pau para toda obra. Geralmente pessoas frustradas que estão buscando uma certa maneira de se autoafirmar através do que fazem e chamar a atenção. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão sendo iludidas de forma irresponsável pelo que fazem e não por quem são. É o fazer em detrimento da unção. Posição até dá poder, gente, mas unção vem do caráter. Aí nós ungimos uma pessoa não resolvida, não sarada,
E o problema não resolvido hoje é o conflito de amanhã. Teremos o quê? Um espinheiro governando sobre as demais árvores. Teremos problemas. Aí a gente começa a ouvir falar de certas aberrações que andam acontecendo por aí. E dentre elas, um racha na igreja. Eu agora tenho poder, facilmente começo a manipular, fermentar, levo o povo para mim, abro uma denominação, acabou. Eu agora sou o rei. Pessoas ungidas de forma irresponsável. Porque simplesmente, pessoas pautam toda a obra. Não se unge mais para ouvir a voz do Pai. Se unge em detrimento do fazer, da eficiência. Então, a mente de uma pessoa dessa só pensa em uma coisa, leis. Mas a mente desse só pensa em uma coisa, graça. Relacionamento. Qual é a maldição para quem desonra os pais? Alguém sabe? Qual é a maldição, gente, para quem desonra os pais? Morte prematura, correto? É interessante porque assim, eu estava meditando muito a respeito desse rapaz que ele sai mais ou menos assim, igual a esse, bem vestido, sai rico, ele sai com veste de filho, com cheiro de filho, ele sai com toda uma pompa, com todo um aparato, ele sai bem resolvido, mas ele volta como mendigo. Aí eu entendi o princípio da mendigagem. O princípio da mendigagem, ela está na desonra aos pais. Você pode me dizer o seguinte, olha Luiz, eu conheço muita gente que desonra os pais, e os caras estão de pé até hoje. Sim ou não? Vai dizer que você não conhece ninguém que desonra os pais e está vivo até hoje. Eu conheço. Mas a morte prematura não é a única maldição para aqueles que desonram seus pais. A cegueira é também uma consequência da desonra aos pais. E você pode me dizer o seguinte, conheço muita gente que está desonrando aos pais e não tem nenhum problema de vista. Muito pelo contrário, o cara enxerga até muito bem. E eu vou te falar o seguinte, são pessoas que não encontram saídas da vida. Seria isso uma cegueira? Sim. Além da cegueira, e um dos exemplos clássicos disso foi Sansão, o cara que mais desprezou a cobertura espiritual da sua vida e a maior dela, a cobertura dos seus pais. Como é que termina Sansão? Cego. A outra consequência para desonrar os pais, esterilidade. A pessoa não gera frutos. Sequidão. Ele vive uma vida de deserto. E quando nós pensamos em deserto, sabemos que o deserto é um lugar de extremos. É muito quente durante o dia e é muito frio durante a noite. Mas é um lugar onde você aprende a lidar com extremos. Deserto é um lugar onde você é aprovado, você morre. Deserto é um lugar do encontro dos grandes homens. Moisés encontrou Deus no deserto. Jesus encontrou Satanás no deserto. Deserto também é um lugar onde você pode ser cheio da unção do Espírito Santo. João Batista, ele não morava no deserto, sim ou não? Se alimentava de mel e gafanhotos. Porém, também só habita no deserto os rebeldes. Então, a consequência da desonra aos pais, ela traz esterilidade e sequidão. A pessoa não prospera. Uma outra consequência, enfermidades crônicas, vez por outra. A pessoa está sempre com um problema de saúde. Vez por outra, a pessoa sempre está indo ao médico. Sempre está com um problema de saúde aqui, um outro problema de saúde acolá. Sempre, vez por outra, ele está com problema de saúde, ou seja, ele está enfermo. Então, para a gente parar para observar, a gente percebe cegueira, sequidão, esterilidade, enfermidades crônicas e apedrejamento. Você pode dizer assim, Luiz, eu nunca vi ninguém que desonra os pais ser apedrejado. Nós não temos essa cultura. Aqui não é o Oriente Médio. Mas eu vou te dizer uma coisa, a vida torna-se duríssima para essas pessoas que desonram os pais. Seria isso um apedrejamento? Sim. E sabe o que é o pior de tudo? Aí vem a miséria, a mendigagem. Suas vestes tornam-se como que trapo. Você pode dizer assim, os caras se vestem muito bem, mas espiritualmente as vestes dele é um trapo. E um trapo de imundícia. É interessante que esse filho ele sai calçado, mas ele volta descalço. E quando nós estudamos acerca dos pés descalços na Bíblia,
nós descobrimos que quem andava descalço na Bíblia era escravo. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele foi descalço, ele foi como escravo, ele foi como pecador, não sendo, mas estando pecador no meu e no seu lugar. Aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Jesus foi como escravo no meu e no seu lugar. Ele não era, mas ele estava pecador por mim e por você. Quando Davi foge do palácio, ele foge descalço. Ele não estava fugindo como rei, ele estava fugindo como escravo. O escravo, por um acaso, tinha direito a usar sandálias? Não. Todo filho que desonra os pais, ele caminha por lugares difíceis. Ele não caminha com paz. Os seus caminhos não são de paz, mas são de tormento, são de aflição. São caminhos que machucam os seus pés, que o torturam, que incomodam. Assim são os pés de todo aquele que desonra os pais. Porque ele está numa posição de escravo. Ele está numa posição de mendigo. Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Tem muita gente dentro da igreja que está precisando voltar para casa. Tem muita gente dentro da igreja que está precisando voltar para casa e reconciliar com seus pais, porque está vivendo uma vida de filho pródigo. E não é vida de gastador, não. É vida miserável mesmo. Eu trabalho há 7 anos com aconselhamento. Eu não encontrei um sequer que, por exemplo, casou sem a bênção dos pais e que esteja bem. Todos os que eu atendi que casaram sem a bênção dos pais, eles viveram a síndrome do filho pródigo. Uma vida de cegueira, esterilidade, sequidão, enfermidades, apedrejamento e morte gradativa. Morte prematura. E não é só morte física, não. A física é o último estágio. E depois que essas pessoas reconheceram suas desonras e que retornaram aos seus pais e com eles se reconciliaram, suas vidas mudaram da água para o vinho. Alicerçaram seus casamentos. Casamento sem alicerce, gente, não é casamento. É sobrevivência. E tem muita gente que precisa voltar para casa para reconciliar com seus pais. Maldito é aquele que despreza pai e mãe, e todo o povo dirá amém. Levíticos fala sobre isso. Maldito todo aquele que despreza pai e mãe. E essa é a consequência para aquele que despreza o seu pai. É a morte. Então a gente percebe, de um lado, aquele que acreditava que o amor vinha pelo que ele faz. E por um outro lado, a gente vê o oposto. O órfão de dentro e o órfão de fora. Passa o próximo para mim, por favor. O órfão de dentro, o que tem a mente escrava, ele é aquele que só pensa em uma coisa: leis, conhecimento, ele é religioso. Mas aquele que é filho, ele só pensa em uma coisa: relacionamento. O filho, ele só quer uma coisa: relacionar com o seu pai. O órfão, como ele não conhece o seu pai, como ele não tem intimidade, ele busca o conhecimento, ele busca a lei. O órfão acorda de manhã preocupado, como um escravo, o que vai fazer, como vai fazer para agradar ao seu Senhor. O filho acorda tranquilo, porque sabe que independente do que ele faça ou deixe de fazer, ele sempre terá o amor e a bênção do seu pai. Porque ele é um herdeiro. Então ele não anda preocupado com isso. A parábola do filho perdido seria bem mais nomeada dos 2 filhos perdidos. Nela, o filho mais novo apenas pensa em si e no que pode ganhar de seu pai, aproveitando dele e de sua herança e vivendo como quer. É um delinquente sem limites. Toda falta de limite vai gerar uma delinquência. Esse filho, de fato, é perdido, mas igualmente perdido é o filho mais velho, que não consegue entender a graça que Deus estende aos que não a merecem. O filho mais velho não entende o coração do pai, ele fica ofendido com facilidade, ele tem dificuldade de celebrar as bênçãos dos outros. Já viu pessoas que, quando você compartilha uma bênção, ele até faz aquele sorriso amarelo: ah, que bom que você foi abençoado.
Mas você percebe que parece que ele não se alegrou muito, não. Já percebeu isso? Já viu isso? Pois é. Só aqueles que acreditam que o amor do Pai é proveniente pelo que ele faz, não por quem ele é, ele não entende, ele entra em crise, ele acha que você não é merecedor da bênção. E realmente, nenhum de nós somos. Mas só que ele nos ama não pelo que fazemos, mas por quem somos. E esse filho, ou melhor, esse órfão, que é filho, mas não sabe viver como filho e vive como escravo, ele não consegue entender a graça. Percebe-se que o benefício que outros recebem diminui de alguma forma os benefícios que ele poderia receber e fica irado quando as coisas não andam como ele quer, quando seu pai não age de uma forma que ele gostaria. Eu quero que você preste bem atenção de como está sendo o seu relacionamento com os seus filhos. É impressionante como na família brasileira a gente encontra aqueles pais que dão maior ênfase àquele filho que faz e aquele que não faz nada. São os criticados, são os rejeitados, são os detestados. Aí começa a clássica briga entre irmãos. Então, numa família disfuncional, você vai achar sempre os personagens. Vai ter o santinho, vai ter a princesinha, vai ter o bode expiatório, é aquele que tudo a culpa é dele. É a ovelha negra na família, só que a psicologia afirma que não existe a ovelha negra na família. Existe o mais fraco emocionalmente, que absorve toda a enfermidade da família e denuncia para a sociedade lá fora. Só que a família achou ele um depósito de lixo, onde tudo a culpa é dele. Além do bode expiatório, nós vamos achar o herói. É aquele que, quando o pai é passivo, ele assume a responsabilidade de ser filho marido da mãe e filho pai dos irmãos. É o herói. Tende a morrer do coração. Aí você vai encontrar a princesinha, você vai encontrar o santo. Não, essa daqui, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, José. De todos esses filhos meus aqui, olha, essa daqui eu não tenho. Meu Deus, essa é uma benção. É uma benção. Meu Deus do céu. Graças a Deus, pelo menos, essa daqui nunca me deu trabalho. É mesmo. Depois tu me conta os detalhes. Depois tu me conta. Ah, já? Você quer falar quem é você? Olha, eu acho que eu sou mais a responsável e ele era aquele que era o comparado, né? Ele sempre era o comparado, ele sempre comigo, porque ele sempre foi preguiçoso quando era criança e não era tão responsável, aquela que tinha que fazer, que tinha que isso, e era sempre aquela transferência de responsabilidade. Isso é um defeito muito grande dos pais. Transferir a responsabilidade da educação deles aos irmãos. O clamor de uma filha. Ok? O clamor de uma filha. Verdade é essa. Então você era heroína. E não queria ser. Pelo contrário, eu era porque eu era obrigada a estar na faculdade. Não porque eu queria estar ali. E aí, como que eu ficava perante os pequenos? Que eu era mais velha. Aí fica aquela coisa, né? Ela é o chamado dos pequenos e a heroína dos... É, claro. Família disfuncional. Então o que acontece? Você exalta um filho, coloca ele contra os irmãos passam a apedrejá-lo e feito José. Vai acabar onde? Na bala. Vai ser vendido. Esses irmãos vão detestá-lo. E tem um palhacinho, aquele que só faz piada na família, faz todo mundo rir, mas acorda 3 da manhã para chorar. Você sabe o que é isso? A gente ri, mas é trágico. São fugas. Não conseguem ser verdadeiramente quem são, porque nunca foram afirmados pelos seus pais. Então buscam uma estratégia para chamar a atenção dos pais, porque não conseguem mais encarar uma realidade de uma família tão trágica e tão doente. Coloca sobre o filho mais velho uma responsabilidade que não é dele, que ele não tem estrutura para receber. Aí ele torna-se precoce, amadurece precocemente, torna-se um adulto precoce, perde a sua inocência de criança, não vive a sua etapa de criança, tornando-se uma criança lá na frente junto com os filhos. Então ele começa a ter sua estrutura esmagada emocionalmente. Ele não suporta isso. É injusto. A responsabilidade, como ela bem disse, não é dela, é deles. Então não transfira para o seu filho uma responsabilidade que é sua. Em contrapartida, o irmão mais novo não procura no pai o referencial e o diferencial. Procura em quem?
no irmão mais velho. E olha, gente, isso pode dar um problema. Isso pode dar um sério problema. Porque você pede referência de pai, diferenciação de pai, você não é mais aquele que inspira, você vai acabar se tornando o irmão mais velho. Vão respeitar muito mais o irmão mais velho do que você como pai. Você perdeu o seu sacerdócio, você negociou, você negligenciou, você abriu mão da responsabilidade, da honra e do privilégio que o pai te chamou para você exercer sobre os seus filhos. Isso é injusto. Se você delegou ao seu filho mais velho a responsabilidade, tome de volta o sacerdócio que é seu, o cajado que é seu, a honra que é sua, o privilégio que é seu, e devolva para ele a posição de filho e saia da posição de filho. E assuma a sua posição de pai. Assuma a sua posição de mãe. Porque você vai sofrer duras consequências. Aí você vai ver lá na frente a lei do filho imperando, o princípio do asilo. Eu não suporto. Vai embora. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Entende? Então, essa é a mentalidade de um filho e a mentalidade de um órfão. Então, não compare seus filhos, não valorize os seus filhos pelo que eles fazem, mas por quem eles são. Ame-os por quem são. O filho mais velho não entende o coração do pai. E o que mais marca o filho mais velho são as primeiras palavras dele para o seu pai queixar-se do abrandamento do seu pai para com o seu irmão, que jogara fora toda a sua herança. Dava muito mais valor a bens do que a vida do irmão. Vê-se que esse irmão não possuiu amor ágape presente em seu pai e, além disso, revelou-se totalmente ignorante de tal amor. E inimigo de qualquer situação nesse sentido, o órfão é excessivamente ciumento e tem uma mente escrava. Agora, se seu filho não está entendendo o seu amor, isso é indicativo de que você está falhando em comunicar esse amor. Se esse filho está manipulando de alguma certa forma para chamar a sua atenção, é porque isso é um indicativo de que você está falhando em falar a sua linguagem de amor. Conversando um dia desse com um amigo meu, sabe o que ele me disse? Luiz, com 20 e poucos anos de idade, eu tive que me drogar para ver se meu pai olhava para mim. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é mínimo, viu? Pelo que eu já ouvi. É mínimo. Falou, cara, eu me droguei para ver se pelo menos ele me dava atenção. Foi quando ele me viu na bagaça, numa situação caótica, e aí ele chegou em mim. E ele disse, filho, eu quero te ajudar. Eu quero tirar você dessa. E quando ele me contava, os olhos dele encheu de lágrimas, eu olhei para ele e disse assim, pai, agora é tarde. Ele disse, eu levei minha vida inteira trabalhando com meu pai, mas ele não conseguiu identificar o amor do pai dele. Como eu falei para vocês ontem, eu tenho atendido órfãos de pais presentes ausentes, passivos ativos, falecidos vivos. Onde nós estamos falando então, Luiz? Em não falar a linguagem de amor dos seus filhos. O pai acha que é só estar presente e está resolvido. Isso é engano. Ele vai se tornar materialista, competitivo. E lá na frente, quando ele for embora, ele vai ligar para você. E você diz assim, meu filho, poxa, quanto tempo? Como é que você está? Pai, é o seguinte, estou precisando de grana, você tem para me dar? E você vai ficar mal. Sabe por quê? Porque parece que você virou um cifrão. Você vai se sentir muito mal com isso. Mas você só vai estar colhendo aquilo que um dia você semeou. Quando ele quis mais a sua presença, você não estava lá. Agora que você está querendo a presença dele, quem não está, é ele. E isso é duro. Eu tenho visto muitos homens que já são avós chorando por causa disso. Porque os filhos, quando ligam, só ligam para pedir dinheiro. É o que ele pode me proporcionar. E não está preocupado com como está o meu bem-estar, como está a minha pessoa. Órfãos. Ele repugnava o irmão mais novo, desprezava a sua memória e por dentro também sentia raiva de seu pai. Ouvindo que o filho mais velho não estava disposto a receber o irmão menor, o pai saiu a fim de persuadi-lo a entrar. Muito mal-humorado, o moço recusou-se a entrar. E em seguida explodiu contra seu pai. Argumentava que havia sofrido muito sob as leis decretadas por um pai feitor de escravos. Ele se considerava também um escravo, rápido na obediência e a todas as ordens. Então ele diz, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço
e nunca desobedecia às tuas ordens. Passa o próximo para mim, por favor. Ele era um filho. Ele sabia que ele era filho. Mas ele não se identificava, não se enxergava como um filho, e sim como um escravo. Algumas traduções, literalmente, está escrito como um escravo. É assim que ele se enxergava. Muitos de nós estamos aqui dentro, sabemos que somos filhos de Deus, até acreditamos nisso, mas o nosso comportamento não é de filho, e sim de escravo. Aonde será que nós aprendemos a ter uma mente escrava? A palavra escravo vem do latim esclavos, pessoa que é propriedade da outra, de eslavos, de eslavo. Porque muitas pessoas dessa etnia foram capturadas e escravizadas em outras épocas. Seu valor se encontra em seu trabalho. Ele não consegue entender o coração do pai, que dá valor ao filho pelo que ele é e não pelo que ele faz. Não consegue celebrar o valor do seu irmão e amar aquele que desperdiçou a tudo. Se seu filho desperdiçar tudo que é seu, você vai continuar amando ou você vai mandá-lo embora? Eu vejo pais praticamente matar os filhos porque ele quebrou um copo. Porque Joãozinho estava brincando de aviãozinho e bateu no perfume do pai, que é francês, que ele ganhou de alguém que veio lá da França. Então o Joãozinho entra em casa. Ele chega na escola já acabado, cansado, faminto, amarelo. E naquele dia a professora não foi muito boa com ele, e mais os coleguinhas no famoso bullying. Naquele ônibus não muito agradável. Os daqui até que é bom, os do Nordeste só o sangue. E quando ele chega em casa, eles entram assim: não, volta. Você está vendo que eu estou limpando a casa? Você está cego? Passa pelo canto da parede agora, vai. Passa. É você que limpa, você vai vir limpar. Aqui está sujo, você vai vir limpar para você aprender o que é isso. Eu não estou aqui de casa, sou sua empregada. Aí ele senta: não senta aí não. Você não está vendo que eu acabei de esticar? Levantou, você estica do mesmo jeitinho que eu deixei. Estica. Não pega. E mandou você pegar, bota lá agora. Afinal de contas, onde é que eu posso pisar? Onde é que eu posso sentar? O que eu posso pegar? O que eu posso fazer aqui dentro? A casa é um campo minado. Você ri, mas é trágico. A casa é um campo minado. O Joãozinho tem que entrar assim, ó. Senão, ele vai ser mutilado. Quantos não estão mutilados emocionalmente? Quantos? Sabe o que você está comunicando para o Joãozinho? Você não está entendendo. O chão é mais importante que você. O sofá é mais importante que você. Tira o pé do sofá! Não é você que compra, o seu foi caro. Você vai ter que trabalhar e você vai ver quanto é bom tirar do bolso. E o problema é dele? O problema é seu. Você não casou? Aí você não quer casar, ter filhos, ter uma família, Senhor. E na hora que você casa, que você tem filhos, você faz esse terrorismo. Gente, o nosso pai deixou claro para Adão: dominai sobre todas as coisas. Se tivesse sofá naquela época, ele diria: põe o pé. Não é de Deus isso? Gente, eu sinto no meu espírito também de Deus. Botar o pé no sofá. E eu não tenho problema com isso. Botar o pé no sofá. Tudo está ao meu favor. Eu só tenho que cuidar. Ser bom mordomo. Mas nós comunicamos que bens materiais são mais importantes do que eles. Como é que eles não vão acreditar nisso? Se você, pai e mãe, está ensinando isso e comunicando isso. Os primeiros falsos profetas da vida de um filho chama-se pai e mãe. Como assim falsos profetas? Você está louco? Não estou louco, não estou bem consciente. É quando ele fala: você não presta, seu vagabundo, seu cachorro, você vai ser um ladrão, seu desgraçado, você vai ser traficante, ninguém vai se interessar por você, você vai sofrer a mesma coisa que eu sofri. Você vai ver quando você tiver filho. Aí você fica: casa no caso, rapaz, vamos juntar? Mensagens do passado, falsas profecias, os primeiros falsos profetas na vida de um filho. Isso vai ferir a sua memória e ele vai acreditar.
Porque aquele garotinho ali, ó, que está rindo para mim com aquela carinha de show dele, que agora ele disfarçou, tudo que os pais disserem para ele, verdade ou não, ele vai receber como? Sempre. Até que um dia, ele vai descobrir que nem tudo que os pais falaram era verdade. Tipo, vai doer. Não, não vai doer não. Não vai doer nada. Não, bobagem. Aí ele chega, tá aquele terrorismo, parecendo um genocídio infantil. Toda a criançada chorando. Ele já está assim. O que está acontecendo? Ele já começa a chorar também. Eu quero vir para cá, não, a vacininha, não vai. E ele lá dentro descobre que vai. Ele começa a perder a fé na sua palavra. Ô Luiz, vai dizer o quê? Que dói? Diz a verdade é Cristo, e toda a verdade tem um potencial de libertação. Ele vai aprender a encarar a dor. A gente não sabe encarar a dor, a gente foge dela. Aí o princípio do vício, um prazer para aliviar a dor. A dor é terapêutica, ela te ensina uma coisa: existe algo de errado. Precisamos entender a dor, a causa dela, sentir, expressar, chorar e entregar para o Espírito Santo a dor. Mas quando aí você chora, calma, engole, agora, vai. Mas chega uma hora que ele vai fazer assim, ó. Ele vai explodir. E ele vai explodir lá na sociedade. Da pior maneira possível. Seja de uma forma intro ou extra. Mas ele vai explodir. Você está ensinando seu filho a ser um homem-bomba. Explode quando não tiver mais jeito. E quando ele explodir, quem vai juntar os carros? Você está ensinando ao seu filho a ser indiferente para com a dor, a não identificar, a não sentir, a ser indiferente, a ser insensível. Entende? É aquela pessoa impiedosa. É aquela pessoa que está vendo você padecer, está nem aí. E a primeira vítima dele vai ser você mesmo. É quando a gente olha para um filho e fala assim, que filho desnaturado. Já ouviram essa frase? Está vendo o pai se acabando, a mãe, desgraçado, os pais fizeram, se acabaram, ele está fazendo isso. Por que será? Causa? Efeito? Justifica? Não. Mas semeou, colheu. Colheu. Infelizmente. Entende? Então estamos ensinando os nossos filhos a ignorar a dor. O que nós temos que fazer? Vai doer? Vai, mas não vai ser tão intenso. Papai vai estar aqui com você. Vai entrar junto com você. Quando você sentir a picada da agulha, aperta a minha mão bem forte. Aonde ele for, ele vai ter certeza que Deus o Pai está com ele e que vai compartilhar a dor junto com ele. Ele não vai ser inimigo da dor. Ele não vai fugir da dor. Ele vai aprender a respeitar a dor e expressar a dor dele. E o melhor de tudo, ele vai sentir a presença do Pai com ele. E aí não haverá os conflitos tipo, onde você estava, Deus, quando isso mais me doeu? Estava lá junto com você. Então nós precisamos deixar que eles desabafem. Toda dor precisa de um desabafo. Você quer ver como isso é tão certo? Quando você toma uma topada, o que você deseja fazer? Não, somos humanos, cara, vamos ser crentes, mas nem tanto. Não dá vontade de dar um xingão? Não, não dá. Você toma aquela topada, show, que chega a tampinha do dedão, você assim, ó, pum! Ainda vai jogando bola. Não dá vontade de você dar um xingão? Dá ou não dá? É o desabafo. A dor, a senhora ri, mas é trágico. Vamos ver, essa gente é legal. Minha mãe, quando ela dava uma topada, ela dizia, ô, toco abençoado. O que toco? Abençoado. Ela dava uma topada no toco, lá no sítio, lá no mato, né? Aí ela estava andando, encontrava um toco pelo caminho e dava uma topada no toco. Aí ela falava, toco abençoado. Mas é porque o dedo dela já tinha saído do lugar que ela lá. Mais ou menos assim, ô toco abençoado!
Não é? Então, claro que a gente não vai xingar, mas o que a gente fala? A gente fala a palavra de bênção. Mas você percebeu que parece que não satisfaz? Não dá vontade de você dar aquele xingão mesmo? Não é? Então perceba que doeu, você de imediato procura alguma coisa para aliviar. Nesse caso, o desabafo é um alívio. A dor espiritual, a dor emocional, a dor física, toda ela clama por um desabafo. Toda dor pede um desabafo. Aí você olha para uma criança como essa, quando ela está sentindo dor, você manda ela engolir o choro. Isso é tortura, gente. Isso é abuso emocional. Isso é tortura. Quando eu bati nos meus filhos, sabe o que eu dizer para ele? Chora. Pode chorar, se joga no chão, grita, berra, chora, desabafa. Fica à vontade. Depois a gente conversa. Gente, voltava uma outra coisa. O bichinho voltava tão... Só voltava voando. Só voltava voando assim. Ficava tão leve, tão... Aí eu chegava e perguntava: tá chateado comigo? Tá com raiva de mim? Não. Então vem aqui, dá um abraço. Dá um beijo. Mas o que eu e você aprendemos e fomos até vítimas? Embora. Ou você engole, eu boto os teus dentes para dentro agora. Se algum dia você fez isso com seus filhos, em nome de Jesus, hoje ainda se der tempo, pede perdão. Você vai começar a ver o Espírito Santo agindo em teu favor e em favor dele, virar muita cura. Muita cura. Aí sabe o que acontece? Lá na frente de casa tem filhos. Sabe o que eu acho duro? É que você vai querer ser pai para os seus netos que você não foi para os seus filhos. Você vai querer compensar nos netos aquilo que você não fez com os seus filhos. Aí você fala: poxa, como eu errei. Aí quando o seu filho vai repetir o que você fez com ele, você vai e choca com o seu filho. Não faça isso. O filho aí te peita e fala assim: pai, seguinte, o filho é meu, quem manda eu. Dá licença? E você vai ter que respeitar, porque você não pode invadir. Às vezes eu olho para os meus filhos, olho para minha mãe e falo assim: interessante, eu te chamo de senhora até hoje, os teus netos chamam de você, eu não entendo. Eu vejo meu pai e minha mãe fazendo umas coisas com os meus filhos, eu não tive isso na minha época, eu acho que eu quero os meus direitos. É impressionante. Não queira compensar nos seus netos o que você não está fazendo ou não fez com os seus filhos. Não vai dar certo. Vamos lá. Então ele volta para casa para pedir serviço, querendo ser tratado como um dos empregados ou servos. Mas o pai percebe o coração quebrantado dele, não mais um coração egoísta. Celebra a mudança do filho, não apenas de forma física, mas em seu interior. No final das contas, o filho arrependido e que sabia que não merecia nada, o princípio da humildade e humilhação, e aí ele foi honrado, ingressou na alegria de seu pai. O filho que não conseguia abandonar o seu valor como servo, ficou de fora vivendo na casa de seu pai, mas sem entender o que era ser verdadeiro filho. É o órfão. O menor filhinho na casa do pai é o maior que o maior servo de Deus no Antigo Testamento. Devido ao seu pensamento pervertido, o moço entendia as palavras de seu pai segundo a mente de um escravo. Quando o pai dizia, entre aspas, as cercas precisam ser consertadas, filho, o pai estava falando ao filho e qual proprietário está fazendo? Na verdade, o pai estaria dizendo o seguinte: seria um investimento sábio em nossa propriedade se consertássemos as cercas hoje. O que você acha? Contudo, aos ouvidos do irmão mais velho, que tinha uma mente escrava, um órfão de dentro, aquelas palavras se traduziam da seguinte forma: vá consertar agora as minhas cercas, menino. Já percebeu quando você fala em um determinado tom, com determinadas palavras, de uma determinada maneira, você fala de um jeito, a pessoa entende de outro? Já ouviram isso? Você fala pão, a pessoa entende farmácia. E ela fala assim: não, mas você mandou dizer isso. Eu digo: olha, primeiro, eu não te mandei, eu te pedi. Eu não falei desse tom, eu não falei dessa maneira, eu não quis comunicar isso. Não, mas você me disse assim. Não, eu não falei desse jeito. E a pessoa insiste como se você tivesse dado uma ordem quando você pediu gentilmente. Pessoas com mente escravas. Já percebeu que tem pessoas que parece que não conseguem
reagir, senão mediante a palavras duras e com ordem? Você pede gentilmente, com uma certa ética, com uma certa educação, mas parece que a pessoa não funciona. Ela só funciona se ela for tratada com rispidez, com ordens, com duras palavras. Já percebeu isso? Pessoas com mente escrava, órfãos. Foram pessoas que foram criadas e não educadas, e que cresceram não em um lar, mas em uma casa, ouvindo muitos gritos, muitas ordens, e sendo constantemente abusadas emocionalmente. Desenvolveram uma mente escrava. E não foi diferente com esse filho. Contudo, aos ouvidos do irmão mais velho se traduzia dessa forma, em sua opinião ele ia bem como escravo. O fato é que esse moço ainda não havia sequer compreendido e nem tinha entendido a ideia de um relacionamento de amor no qual ele, como filho, era aceito e amado por quem era e como era. Tampouco conhecia a alegria de amar ao pai e ao irmão com esse tipo de amor. Jamais houve um único dia em que ele trabalhasse por amor puro e simples ao seu pai, a fim de prover-lhe sustento e, ao mesmo tempo, extasiar diante da ideia de ser o coproprietário da fazenda. O fato é que a mentalidade de escravo não imagina festas e celebrações espontâneas de alegria. Só imagina tremores e perguntas retraídas tipo: será que fiz o suficiente? Ou então ele pensa: eu nunca conseguirei agradá-lo. Quanto mais religiosa se torna uma pessoa, mais longe ela fica de Deus. Quanto maior a dedicação religiosa, maior a sensação de vazio. A religião muda o comportamento, mas não muda o coração, a fonte dos desejos humanos. O único inimigo real do filho é a mentalidade de escravo, em constante luta para ganhar o favor do pai. O pai havia menosprezado o comportamento do filho mais velho e, ao proceder assim, estava afirmando que suas ações nada tinham a ver com aceitação ou rejeição. A aceitação dependia de quem era o pai e não do que o filho fizera. O pai continuara a amar seu filho pródigo enquanto estava distante pelo país, ilustrando um amor que não depende do desempenho da pessoa amada. O amor que você tem que dar ao seu filho não pode depender do desempenho dele, mas de quem ele é para você. Qual a importância que o seu filho tem para você? Pelo que ele faz ou por quem é? E se de repente ele arrebenta alguma coisa sua ou põe a perder alguma coisa sua, o que é mais importante? Os seus bens ou o seu filho? Eu já ouvi pais dizerem o seguinte: perder qualquer coisa é uma coisa, mas perder um filho, gente, olha, é uma dor que assim, não tem como expressar. Perder um filho. Então eu acho que não vale a pena perder um filho por coisas. Coisas você pode conquistar, você pode reaver, você pode comprar de novo, mas um filho, nunca mais você vai ter de volta. Nunca mais você pode reaver esse filho. Esse filho, quando ele volta para casa, ele volta descalço. O pai não quer nem saber como ele está. O pai o abraça com aquele cheiro de mendigo, de sujo. O pai o abraça. O amor, ele não se incomoda com o cheiro. O pai de imediato lhe dá um beijo no rosto. O amor não olha aspecto. Em seguida o pai lhe põe um anel no dedo. Sabe o que o anel significa? Identidade. Manda calçar os pés e diz: a partir de hoje você não é mais escravo, você é filho. Filho anda calçado, escravo. Filho anda calçado, escravo anda descalço. Manda trocar suas vestes, vestes de órfão para vestes de filho. Manda lhe dar um banho, batismo de arrependimento, reconciliação e justiça, e foram celebrar juntos. O valor da vida de um filho é mais importante do que qualquer coisa. Um filho pensa em relacionamento. O que Jesus sempre fazia? Deixava a multidão por um tempo, ia ter seu tempo com o seu. Vez por outra você via Jesus sumindo da multidão para ter um tempo de qualidade com o. Qual foi a última vez que você teve um tempo de qualidade com o seu pai?
Qual foi a última vez que você falou com ele? Algumas perguntas para você meditar nessa noite, se você quiser. Qual foi a última vez que realmente você teve um relacionamento com Deus, não como Deus, mas como um pai? Passa o próximo para mim, por favor. A mente escrava. Muitos estão dentro da igreja, sabem até que são filhos, mas estão vivendo como escravos. Vamos deixar para amanhã? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado por essa noite. Pai, muito obrigado. Eu só quero te dizer muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor chamou cada varão aqui para ser a imagem moral da tua semelhança paterna. Cada varoa para ser a imagem moral, emocional, sentimental do teu amor materno, Espírito Santo. Obrigado por estes que o Senhor levantou e chamou para junto contigo ser pai e ser mãe de coisas tão preciosas que são esses filhos. Riquezas que muitos de nós não temos ideia do quão valorosos, do quão importantes, do quão preciosos são. Pai, são únicos. Tu és tão amoroso conosco, tão misericordioso, que o Senhor nos deu dois. Um para um e o outro para o outro, mas o Senhor deu distintos. Cada filho é distinto. Não existe dois filhos iguais. Não existe dois filhos com a mesma digital, com a mesma individualidade. E tu te preocupaste tanto em nos enriquecer, que nos deste algo que é único. Ninguém tem a preciosidade que nós temos em casa. Ninguém tem a honra e o privilégio de ter algo tão importante, tão valoroso, tão rico, que já nasceu pronto, com dons, com talentos embutidos dentro deles, que cabe a nós forjar, lapidar, trabalhar, moldar, apontar o caminho que deve andar, pôr limite, gerar segurança, afirmar a identidade, conduzi-los ao teu propósito. Filhos que não arrancarão de nós lágrimas de amargura, mas lágrimas de amor. Lágrimas de honra. Que assim sejam os nossos filhos. Clamamos, Pai, por filhos da honra e não filhos da desonra. Pai, não precisamos de Ofni e Finéias. Precisamos de Samuéis. Não precisamos, Senhor, de filhos de Belial. Nós precisamos ser teus filhos. Precisamos ser a imagem moral aproximada de Cristo como filho. Ajuda-nos. É certo que nunca seremos pais perfeitos. É certo que ainda assim terão filhos que decidirão por eles mesmos. Mas o Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos. Pai, nós queremos sentir toda a dor que está em nossos corações. E nós queremos expressar toda a dor. Precisamos sentir essa dor. Precisamos, Pai, liberar este choro da infância. Lágrimas atrasadas. Nós queremos que toda ela saia. Pai, não queremos mais ser meninos homens. Ou melhor, meninos machos. Meninas fêmeas. Precisamos chorar todas as lágrimas. Precisamos soltar todo o grito que um dia foi impedido. Nós precisamos, nós queremos terminar esses dias, Pai, com todas as lágrimas atrasadas fora de nós. Queremos derramar estas lágrimas no teu altar, porque só tu conheces o idioma das lágrimas. Nós temos o direito de chorar nossas lágrimas. Nós temos o direito de desabafar. Nós temos o direito de expressar a nossa dor, de senti-la.
E nós queremos também entregá-la para Ti. Um dia ensinaram para nós, Pai, que chorar é coisa para fraco, não é para homem. Mas a Tua palavra diz que Jesus chorou. Então chorar é para homem. Obrigado por toda a cura que o Senhor nos traz nesses dias. Por toda a paz. Por toda a afirmação de menino a homem, de menina a mulher, de macho para homem, de fêmea para mulher. Pai, nós queremos não só ser pais dos nossos filhos, mas pais de órfãos que estão clamando lá fora. Mas primeiro precisamos aprender a ser pai e mãe dentro de casa. Muda a nossa mentalidade, Pai. Capacita-nos a aprender, a sermos pais e mães conforme é a imagem moral da Tua semelhança. Mas antes disso, capacita-nos a aprender a desaprender de sermos genitores com títulos de pai e mãe, porém órfãos. E só Tu tens o poder de afirmar a nossa identidade. Nós queremos declarar: Pai, queremos Te conhecer como Pai que a Tua palavra fala. Vem sobre nós. Nós clamamos pelo Espírito de Abba, Pai. Vem sobre nós. Toca, Espírito Santo, em cada coração. Traz o Teu consolo, o Teu bálsamo. Arranca toda e qualquer raiz que possa facilmente existir. Talvez não exista nenhum raiz de orfandade nos corações aqui presentes, mas se houver, em nome de Jesus, arranca. Nós Te somos gratos por tudo. Agora eu peço que o Senhor nos retire espiritualmente desta batalha. Obrigado porque pelejaste conosco. Que seja quebrado todo o sofisma, toda a religiosidade, todo o tradicionalismo. Que seja quebrado, Senhor, toda a falsa verdade. Aquilo que nós aprendemos como verdade que foi mentira. Em nome de Jesus, nos retira agora, em espírito, alma e corpo, desse território e campo de batalha. Limpa da nossa armadura e deste ambiente todo resquício de batalha. Lançamos na cruz de Cristo todo sintoma de colisão, porque não nos pertence. E nós invocamos e pedimos a Tua paz em nome de Jesus. Amém.